Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área. E agora nós estamos aqui para corrigir as atividades da última semana do PET 2, da semana 4. Que belezinha, hein? Conseguimos cumprir mais essa etapa. Show de bola! Vamos lá então para a correção das atividades? Vem comigo! So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Pessoal, ainda, dentro da geometria, que é o tema que estamos estudando neste PET 2, nós vamos agora falar um pouquinho sobre um dos polígonos, que é o triângulo, ok? Que é o objeto de conhecimento dessa semana. Na atividade 1, ele já traz para você aqui algumas informações, que também já foi falado nas aulas do Rede Minas, com a professora lá. E vamos focar novamente para esse conteúdo. Olha só para você ver, está trazendo para você aqui a classificação dos triângulos quanto os ângulos, tá? Então nós temos três tipos de triângulos. Nós temos aqui o triângulo obtusângulo, que é aquele triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus. Desculpa, é isso mesmo, um ângulo maior que 90 graus. Não é isso, galerinha? Então, o triângulo obtusângulo significa que esses ângulos, o ângulo A e o ângulo C, são ângulos maior que 90 graus, tá? Então, guarde isso, um ângulo maior que 90 graus e menor que 180, ele é um ângulo obtusângulo. Tranquilão? Então, esse é o triângulo. Outro triângulo, facinho que aparece aí, é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, ele é igual a 90 graus. Tranquilo? Esse é o triângulo retângulo. Outro triângulo que aparece aí é o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, ele tem os três ângulos agudo, ou seja, menor que 90 graus. Os três ângulos desse triângulo são menores de 90 graus. Tranquilo? Guarda esse tipo de triângulo que é importante. Galera, então, nesta classificação dos triângulos, tá? É somente em relação aos ângulos, tá? Vamos observar que tipo de ângulo que tem nesse triângulo para dizer o nome dele. Belezinha? Combinado? Então, essa é a atividade 1, só vem trazer essas informações importantes. E elas são importantes para as próximas atividades, ok? Então, vamos lá. Na atividade 2, olha só para você ver que ele vem trazer para nós aqui, ó. Em seu contexto sociocultural, pesquise 3 situações nas quais você visualiza esses 3 tipos de triângulos, com um ângulo reto, com um ângulo obtuso e com os 3 ângulos agudos. Registre no quadro abaixo os resultados encontrados e explique por que aquele tipo de triângulo que você visualizou é o tipo ideal para aquela situação. Galerinha, antes de irmos para o quadro, eu vou primeiro identificar, tá? 3 triângulos com esse tipo de ângulo que ele está pedindo aí. Pessoal, aqui eu quero dizer para vocês, tá? Uma coisa que eu acabei descobrindo, eu já desconfiava, mas eu joguei essa pergunta no Google e vi que tem muitos alunos aí, procurando a resposta dessa pergunta lá no Braille, por exemplo, Tem vídeos no YouTube, de professores que estão soltando os vídeos de correção antes da semana, o que eu acho injusto, porque você está perdendo uma grande oportunidade de pensar e pesquisar. Pesquisar não é achar a resposta e copiar a resposta do outro igual, tá? Pesquisar é procurar informações que possam te ajudar a responder uma determinada pergunta ou resolver um determinado problema, tá bom? Igual o nosso vídeo aqui. O nosso vídeo aqui, a intenção dele é de corrigir os exercícios depois que você já fez os seus, certo? E não para você simplesmente copiar a resposta. Galerinha, o que eu descobri lá no Braille? Que tem muitas perguntas do PET lá,
e muitas respostas, às vezes, que não tem nada a ver com a pergunta, tá bom? Então tome cuidado com isso, tá? Aqui nesse exercício era para você fazer o quê? Era para você pegar e olhar no seu ambiente, onde você mora, na sua casa, no seu bairro, nos lugares onde você frequenta, e procurar verificar, entendeu? Observar aonde você encontra os triângulos, aonde você encontra um triângulo reto, né, no ambiente em que você vive. Aí você vai procurar um triângulo obtusângulo, né? E assim, era para você fazer isso, olhar para o seu meio e observar onde os triângulos estão. Esse é o objetivo dessa atividade, tá bom? Então olha só o que eu fiz. Eu estava olhando no meio em que eu vivo, né, e pensando em vocês também, onde vocês vivem, que tipo de objeto vocês podem encontrar, né, que poderiam ser resposta de vocês. Lembrando que aqui são sugestões de respostas, tá bom? Então vamos lá. A primeira que eu lembrei, ó, que eu vi que tem um ângulo reto, é na porteira, né, nas porteiras que tem aí nas roças, nas chácaras, nos sítios, sempre tem uma porteira. E você já reparou que nas porteiras sempre tem uma ripa na diagonal? E essa ripa na diagonal, você já se perguntou por que ela existe? Por que ela está lá? Ela tem um papel fundamental nas porteiras, tá? E nós vamos falar sobre isso depois. Olha aqui, ó. Eu vou encontrar aqui, ó, com essa ripa na diagonal, um triângulo retângulo, formando um ângulo reto, certo? Um ângulo de 90 graus aqui. E se você observar melhor, você tem um triângulo retângulo aqui embaixo e aqui em cima também forma um outro triângulo retângulo. Do outro lado da porteira também tem a mesma situação, tá vendo? Então eu posso encontrar triângulos retângulos aí na porteira, tá joia? É uma das possibilidades. Agora, para um triângulo que tem um ângulo obtuso, ele é difícil, tá, galera? Pelo que você pode observar, o triângulo retângulo, você encontra ele em várias situações no seu dia a dia, aí na sua vida, né? Tem várias situações que tem um triângulo retângulo. Agora, um triângulo obtuso, né? Um triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus, é um pouquinho mais difícil de achar, tá? Então, a sugestão que eu dei aqui é o guarda-chuva aqui, ó, a sombrinha da minha vovó. A sombrinha da minha avó, tá olhando aqui, o que acontece? Ela forma um triângulo, ó, na sua abertura, e esse triângulo ele tem um ângulo obtuso aqui dentro, ó, certo? Muito bem. Então, quanto maior a abertura desse ângulo, maior vai ser a sombra que essa sombrinha vai fazer para mim, tá? Tem outras, esse triângulo obtusângulo, ele aparece muito nas estruturas de telhado também, tá? Que são utilizados assim. Bom, essa é a minha sugestão. Agora para o agudo, que tem os 3 ângulos agudos. Galerinha, o que tem os 3 ângulos agudos, você também pode encontrar em vários lugares, tá? Você pode encontrar também, olha só para você ver, ó, vou dar uma sugestão aqui, mas você pode encontrar ele nas bicicletas, sabe os quadros de bicicleta? Se você observar, formam triângulos lá também, tá? Uma sugestão que eu vou dar aqui, ó, que eu olhei e vi que perto da minha casa possui uma torre de celular, tá? E se você observar nas torres de celulares, você já prestou atenção? Elas são construídas em forma de triângulo. Então você pode encontrar vários triângulos nessa estrutura. Eu tenho aqui, né, nessa estrutura maior, ó, forma um triângulo acutângulo, porque os 3 ângulos vão ser menor que 90 graus. Ó. Esse ângulo formado aqui é menor que 90, né? Esse ângulo aqui embaixo também. Então são 3 ângulos menor que 90. E se você observar melhor, né, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Forma um outro triângulo aqui também, é acutângulo, certo? Os 3 ângulos aqui vão ser menores que 90 graus. E tem mais triângulos, você veja que é uma estrutura construída de triângulos, olha que legal, tá vendo? Então era para você observar esse tipo de coisa. Beleza? Então esses são os 3 objetos que eu estou sugerindo para esta atividade. Vamos então preencher o quadro. O quadro que vem abaixo é esse daqui, não é? Então nós temos que, vamos dizer aqui, ó, no nossa pesquisa número 1, foi a ripa, né? Então, olha lá, a ripa na diagonal de uma porteira forma um triângulo retângulo, ok? E aqui na explicação, era para você dar uma explicação, por que que isso acontece, por que que tem esse formato desse triângulo naquele objeto, tá bom?
Assim como foi dado um exemplo para você aqui, ó, tá? Então ele foi dado um exemplo, então nós vamos seguir esse exemplo aí, belezinha? Então, ó, por que tem a diagonal na porteira? Geralmente, em portões formados por ripas paralelas, é usado um reforço na diagonal para não desmontarem. Essa ripa na diagonal forma um triângulo reto que dá a rigidez necessária. Você sabe, galerinha, que um triângulo ele dá rigidez, não é? Então aquela ripa na diagonal ela é fundamental para que o portão não fique caindo. Se não tivesse a ripa, ele ia ficar caído, certo? Então ela dá sustentabilidade para o portão. Tranquilão? Então, galerinha, o segundo nosso, né, a sombrinha da minha avó tem um formato de um triângulo obtusângulo. Por que ela tem um formato de um triângulo obtusângulo? Aí vem a explicação, ó. O triângulo obtusângulo é o mais adequado para a sombrinha, pois quanto maior for este ângulo obtuso, maior será a sombra que ela produz, certo? Quanto maior for o ângulo, ela vai produzir uma sombra maior, como eu já tinha dito para vocês. Ok? Galera, então essas são algumas sugestões que eu estou fornecendo para vocês e algumas explicações. Se caso você tivesse dúvidas na sua, você deveria procurar, né, perguntar para algum adulto que talvez possa te dar a explicação. Tudo bem? Então, olha só, na terceira, nossa, é da torre de celular, né? Então, a torre de celular perto da minha casa possui a forma de um triângulo acutângulo. Não é isso? Nós vimos que ela tem vários triângulos. Então, vem a explicação. Por que será que ela tem esse formato? Ó, ela tem esse formato porque o triângulo com os 3 ângulos agudos são utilizados nas torres para dar rigidez necessária, poder construir com uma altura maior e ocupar menos espaço no terreno. Então, galerinha, o triângulo acutângulo ele é ideal para as torres, né? Como eu estou dizendo aqui, porque você sabe que elas ficam, né? Elas são bem altas, né? Então elas têm uma altura, né? Aí considerável e o triângulo dá a rigidez necessária para elas, ok? Muito bem. Então essas são sugestões nossas para a atividade 2. Próxima atividade. Atividade 3. Quando desmontamos embalagens que representam figuras geométricas espaciais, obtemos formas planas. Dizemos então que planificamos as embalagens. Nessa atividade, ó, no primeiro item, está pedindo assim: procure 2 embalagens diferentes com a forma de poliedros ou não poliedros. Identifique as faces, as arestas e os vértices desses poliedros. Depois planifique-os. Então, galerinha, o que nós vamos fazer? Vamos pesquisar, tá? Aí eu acredito que você tenha olhado aí na sua casa e procurado algum objeto que tenha o formato de um poliedro ou não poliedro, tá? Lembrando para vocês que poliedro, né, são as figuras geométricas espaciais, né, que possuem segmentos de retas, né? Os não poliedros são as figuras geométricas espaciais que elas rolam, não é isso? Elas rolam. E os poliedros não rolam, beleza? Então vamos lembrar aqui, ó, poliedro. O que eu fiz? Como ele pediu para procurar 2 embalagens, eu procurei uma que tem um formato poliedro e outra com formato não poliedro, tá? Então o poliedro, por exemplo, uma caixinha de pasta de dente, não é? Então ela tem um formato de um poliedro, nós também conhecemos ele como um prisma, né? Ou um paralelepípedo, esse formato da caixinha de pasta de dente. O objeto não poliedro que eu pesquisei, que eu achei aqui, ó, foi uma lata de tinta, né? Todo mundo já viu uma lata de tinta por aí, não é mesmo? Então ela tem um formato de um cilindro, não é? Então, e ela rola, por isso que é um não poliedro. Tranquilão? Muito bem. Então agora que nós já escolhemos os nossos objetos, nós temos que fazer o que ele pediu, ó, identificar as faces, as arestas e os vértices do poliedro e depois planificar. Tá? Então vamos fazer isso primeiro com o nosso poliedro, que é a caixinha do pasta de dente. Então nós temos ela aqui, ó, e aí eu fiz o desenho da caixinha de pasta de dente, ok? Para nos ajudar aqui a identificar as faces, arestas e vértices, vamos fazer a planificação primeiro. Planificar, galerinha, significa que nós vamos abrir essa caixa. Tá? Então vamos fazer a planificação, ó. Eu vou abrir essa parte de cima primeiro, tá ela aqui, ó. Vou abrir essa parte de baixo aqui primeiro, aí. Depois vou abrir essa lateral que está aqui atrás, que a gente não enxerga. Vou abrir essa parte de cima aqui e essa outra parte que está do outro lado. Então, este poliedro planificado, ele fica dessa forma aqui. Tranquilo? Muito bem.
Agora vamos identificar as faces. Galerinha, as faces são esses planos, que é a parte que você está enxergando da caixinha, né? Onde você consegue apoiar ela na mesa, por exemplo. Então, o que nós temos de face aqui? Ó? Essa aqui é uma face, então tem uma, vamos contar junto comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 faces, beleza? Com ele aberto fica mais fácil de enxergar as faces, né? Agora vamos verificar as arestas, lembrando que a aresta é o segmento de reta, certo? Então vamos ver quantos segmentos de reta tem esse poliedro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele possui 12 arestas, beleza? Agora vamos contar os vértices. Galerinha, vamos lembrar o que é vértice? Vértice é o biquinho, né? O ponto de encontro entre duas ou mais arestas. Tranquilo? Então o biquinho que nós temos aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 aqui, né? Onde tem mais aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Então nós temos 8 vértices, beleza? Não confundam. Tá, beleza? Ô, galerinha, eu tenho visto aí alguns alunos confundindo as faces com arestas, arestas com vértice, tá bom? Aresta é o segmento de reta e vértice é o biquinho, é o ponto de encontro, tá bom? Ok, então tá feito o que ele pediu, identificamos as faces, arestas e o vértice e fizemos a planificação. Então você deveria fazer isso aí no seu caderninho, tá bom? Agora tem o outro objeto, que é o não poliedro. O não poliedro que nós escolhemos é a nossa lata de tinta e ela tem um formato de um cilindro. Então você faz o desenho do cilindro. E como vamos fazer a planificação dele? Vamos fazer a planificação dele primeiro. Bom, se você abrir essa parte de cima e a parte de baixo, tá? E essa lateral dele, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Então você tem a parte de cima, a parte de baixo e abre a lateral, ela fica parecendo um retângulo, ok? Esta é a planificação do cilindro. Muito bem. Então, galerinha, se você tivesse aí, dependendo do objeto que você escolheu, e você tivesse dúvida da planificação dele, tá? Você não vai cortar ele, né? Você vai então fazer o quê? Ver que tipo de figura geométrica com que ele aparece e pesquisar aí, tá? Ó, vamos verificar então agora quantas faces ele tem. Isso daqui, galerinha, ó, essa parte de cima e a parte de baixo dele é as faces. Então ele tem 1, 2 faces. Essa lateral não é face, tá? Não é face. Então ele tem 1, 2 faces. Beleza? Quantas arestas? Você vai olhar aqui, ó, nesse cilindro. E arestas são segmentos de reta. Esse cilindro ele não possui segmento de reta, porque ele é tudo curvo, não é? E vértices. Bom, se não tem arestas, ele não vai ter vértices, tá? Então esse cilindro aqui não possui vértices. Ok? Bom, os não poliedros, eles não vão ter arestas, tá bom, galerinha? Mas eles podem ter vértices, por exemplo, o cone. O cone, né, se você escolher o cone, ele tem esse formato aqui, e ele possui um vértice, mas ele não tem aresta, tá? Ele tem vértice, mas não tem aresta. Tranquilo? Mamão com açúcar, né? Muito bem, então tá feita aqui a atividade 2. Belezinha? Aliás, atividade 2, né? Isso mesmo. Vamos para a próxima. Tem o item 2. Ainda falta o item 2. Tio Frank tá doido aqui, achou que acabou. Ó, no quadro abaixo, faça um desenho dos sólidos geométricos encontrados. Escreva uma descrição com as características de cada um. Se é poliedro ou corpo redondo, quantas faces, arestas e vértices. Depois escreva um texto explicando as diferenças entre eles. Então tá bom. Então vamos fazer aqui, você deveria fazer o desenho do seu sólido que você escolheu. Está aqui a minha caixa de pasta de dente. A descrição, o que ele pediu? Se é poliedro, esse carinha é um poliedro, ou corpo redondo, ele é poliedro. Quantas faces? Então nós já vimos, já fizemos isso, vamos só copiar aqui, tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Beleza? Então na descrição era para colocar isso aqui, o que ele pediu aqui. Tranquilão.
Vamos para o próximo objeto nosso, que é a nossa lata de tinta. Tem um formato de um cilindro, está aqui, ó. Ele é poliedro ou corpo redondo? Nós já vimos que ele é um corpo redondo, um não poliedro, certo? Não poliedro é um corpo redondo. Belezinha. Quantas faces? Nós vimos que ele possui 2 faces. Quantas arestas? Nenhuma. E vértices? Nenhum. Beleza? Muito bem. Quais são as diferenças que nós podemos relatar que tem do poliedro e não poliedro, que é o corpo redondo? Vamos ver o que o tio Frank pôs aqui, ó. Primeiro, que o poliedro é um sólido geométrico que possui todas as faces planas. Tá vendo? Todas as faces dele são planas. O que nós podemos dizer? Enquanto que os não poliedros são sólidos que têm pelo menos uma superfície curva. Então, ó, o poliedro, todas as faces dele são planas. O não poliedro, que é o corpo redondo, ele tem 2 faces planas, mas a sua lateral não é plana, ele é curva, ela é uma superfície curva, ok? O que mais nós podemos dizer? Ó? Todos os poliedros são constituídos por vértices, arestas e faces. Ó, nós vimos que os poliedros têm faces, arestas e vértices, todos eles vão ter. Agora, os não poliedros, nem sempre eles vão ter, por exemplo, vértices, né? No caso nosso aqui não tem vértices. Então, ó, os não poliedros não possuem arestas. Isso é o que nós podemos garantir, que os não poliedros não possuem arestas. Alguns deles vão ter vértices, como eu já disse para vocês no caso do cone. Tranquilo, pessoal? Mamão com açúcar? Vamos para o próximo. Acabou, não tem próximo. Foi muito fácil, né, pessoal? Isso daí. Bom, olha só para você ver. Eu trouxe para você aqui um recadinho, tá? Fica esperto que na próxima semana não vão ter atividades para serem feitas. Então, na próxima semana, lá entre os dias 27 e 31 de julho, o programa Se Liga na Educação transmitirá a semana de acolhimento para o ciclo 3, tá? Então, nessa semana vão ser revisões do capítulo, ou seja, revisões do PET 2, tá bom? Então, não vai ter atividades. Lá no dia 3 de agosto, tá? Que é da outra semana, vão começar já as atividades do PET 3, tá bom? Disseram que a partir da semana que vem já vai estar disponibilizado as apostilas do PET 3. Mas já sabe, né? Não confia muito nessa informação, mas fica ligado lá, fica esperto, se vai aparecer. De novo, vou indicar para vocês aqui o site, tá? Do estudeemcasa.educacau.mg.gov.br. Acesse esse site aqui, tem bastante informação lá. Se você não tem costume, nunca olhou, entre lá, tá? Tem as apostilas lá, tem as aulas que passam no Rede Minas, também estão lá, tá bom? E não esqueça de estar utilizando o seu app Conexão Escola, que também você tem informações lá, os vídeos das aulas estão lá, as apostilas estão lá, tá? O material das aulas estão lá. Lembrando que a vantagem de usar o app Conexão Escola é que você não é taxado pela sua internet. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado, até a próxima e fique com Deus.